Olá, mulheres divinas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma manhã, para mais um dia de reflexão da palavra do Senhor. A nossa breve reflexão de hoje está no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 2, o 5 e o versículo 9, aonde nós vamos perceber o diálogo do Senhor com Jeremias, falando para ele da sua escolha, que o Senhor havia o escolhido como profeta, e isso teria acontecido antes mesmo do seu nascimento, antes de se formar até no ventre da sua mãe. O Senhor vai falar a Jeremias do plano que o Senhor tinha para a vida dele. E a palavra vai dizer assim: a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E o 5 vai dizer: antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E o 9 vai dizer: depois estendeu o Senhor a mão e tocou minha boca. O Senhor me disse: eis que ponho à tua boca as minhas palavras. Louvado seja Deus. Perceba que tudo está em volta de uma palavra. Tudo está em volta do verbo. A palavra do Senhor vai dizer lá em Gênesis que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, tudo se fez e tudo se formou através da palavra. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, ao profeta. E a palavra vai dizer para ele, nesse diálogo, que antes que ele tivesse sido formado no ventre, o Senhor já conhecia, já sabia quem ele era. E antes que ele viesse a sair de lá, o Senhor já tinha constituído ele profeta às nações. E novamente a palavra vai declarar que o próprio Jeremias dizendo que depois desse diálogo, depois de tudo que foi conversado entre ele e o Senhor colocou a mão e tocou a sua boca e colocou as palavras do Senhor, porque a palavra vai dizer assim: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Porque as palavras do Senhor, elas são verdadeiras e elas não voltam vazias sem antes promover ou fazer aquilo conforme apraz o coração do Senhor. Então, Jeremias não sabia o que falar, ele temia aquele povo. Mas o Senhor o encorajou, porque estava com ele, tocou os seus lábios e colocou as palavras do Senhor, para que quando Jeremias estivesse ali para falar àquele povo, ele não iria falar o que ele escolheu para falar, mas ele iria falar aquilo que o Senhor havia colocado em sua boca para ele falar. Ele iria falar com a autoridade do Senhor. Então, nessa manhã, o que nós precisamos compreender é que quando o Senhor nos escolhe para algo, quando Ele nos separa, Ele não é covarde para nos deixar sozinhos no caminho. Ele está conosco, Ele vai conosco, Ele nos prepara, Ele nos capacita. É Ele que nos consagra, é Ele que nos unge, é Ele que coloca as palavras corretas e certas nas nossas bocas para que, quando venhamos a falar com a autoridade do céu, aquilo que o Senhor quer que seja feito. Louvado seja Deus. Então entenda nessa manhã que aí é onde está a diferença. A diferença está de quando é o Senhor que fala através de nós e quando nós falamos por nós mesmos.
Aí é onde está a diferença, porque quando o Senhor se utiliza de nós para falar e para fazer através das nossas vidas, Ele é o responsável pelo que está falando. E há uma diferença nessa fala. Há uma unção diferente nessa fala, nessa palavra. Então, que possamos compreender que a palavra do Senhor, ela é aquela que produz em nós um efeito pelo qual só o poder do Senhor pode fazer em nossas vidas. Então é sobre isso nessa manhã. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã.